Minhas irmãs, meus irmãos, uma excelente noite para nós. Nós que estamos aqui presencialmente, nós que estamos também virtualmente, uma excelente noite. É sempre uma alegria voltar ao Centrinho pelo carinho que fomos recebidos já de longa data. O tema da nossa noite, Parábola do Filho Pródigo, que tem como nome alternativo, título alternativo, Parábola dos Dois Irmãos, que não é somente um filho, são dois. Ela referencia a nossa vida da seguinte forma: nós temos 4 papéis nessa história. Nós temos o papel de Deus, nós temos o nosso papel, nós temos o papel da pessoa que está ao nosso lado, como nosso irmão, e nós temos, naturalmente, o papel de Jesus, que está sempre conosco, independente de qualquer situação. Não importa a situação que nós pensemos ou imaginemos ou tentemos. Sim, ele está ao nosso lado. Por isso que são 4 papéis. Para que a gente recorde essa parábola, que é o nosso pano de fundo, eu vou reler a parábola para a gente, para que a gente contextualize e converse um pouquinho sobre isso. Essa parábola, ela está no Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Um conjuntinho de 3 parábolas. A gente vai procurar sintetizar aqui e conversar um pouquinho sobre essas 3, porque as 3 são todas interrelacionadas. A parábola do filho pródigo, ou dos 2 irmãos, ou dos 2 filhos, ela fala assim: Jesus então disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da minha herança, da propriedade. O pai, então, repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a parte da sua herança e da propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo daí, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores assalariados do meu pai têm abundância de pães lá na fazenda e aqui eu pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Saiu. Pague um dos teus empregados assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, compadeceu-se. Eu estou vendo a reunião lá de Centrinho, mas deixa eu ver o teatro. Beijou e abraçou Parece. repetidamente. Disse então o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais Yolanda, digno de parece ser que chamado lá o filho. rapaz... Disse então o pai para o seu baixou a servo: imagem lá, não está trazei-lhe para mostrando mais, fora só a gravando o áudio, principal não roupa tentando de fazer festa e o nada. vestido. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado e sacrificai-o, e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Começaram a deleitar-se. O filho mais velho, porém, que estava no campo, assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele então lhe disse: teu irmão chegou, e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, ele disse: Pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho aí, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cerrado. Ele, porém, lhe disse: Filho querido, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Quando a gente lê algo assim nos dias de hoje, não nos parece tão complexo esse tema. Nos parece um drama familiar qualquer, como inúmeros outros
que nós vivemos no nosso cotidiano. Mas aí a gente se engana. Porque a gente precisa entender o contexto. Por que nós, em doutrina espírita, precisamos entender o contexto? O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra básica da doutrina espírita, na introdução, no item 3, intitulado Notícias Históricas, Allan Kardec chama a atenção para um fato, de que os ensinamentos morais de Jesus, que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, são de difícil entendimento. Porque os temas, os assuntos abordados por Jesus, a forma como ele ensinava, é de outro tempo, é de outro momento, é de outra cultura, muito diferente da nossa. Então há que ser necessário que nós entendamos, que nós compreendamos aquela cultura há 2000 anos atrás, para que a gente entenda o que é, do que Jesus está falando, qual a importância daquele ensinamento, daqueles acontecimentos, deste conflito familiar, só que aos olhos de uma cultura e de uma língua que está há 2000 anos atrás, que passou por diversas traduções e que nós não compreendemos como eles vivem, como os valores importam para aquela cultura. Então agora, diante disso, a gente vai fazer uma releitura da parábola, passo a passo, para que a gente compreenda do que é que nós estamos falando. Pois bem, um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, me dá minha parte da herança. Pausa. Naquela tradição, naquela cultura, o filho que tem direito à herança é o filho mais velho. É aquele que trabalha ao lado do pai a vida inteira e que continua o legado cuidando de todo o agrupamento familiar. O filho mais novo não tem direito, é uma sucessão natural. Não é igual aqui, que a transferência de herança é algo comum. Isso é algo muito sério. E isso só acontece quando o pai morre. Então, o que o filho está dizendo aqui é: pai, quero que você morra. Irmão mais velho, quero que você morra. É isso que está acontecendo nesse momento, para que nós entendamos a gravidade deste assunto. E o que o pai faz? O pai atende. Estranhamente, o pai atende. Dá a parte, reparte e dá a parte da herança para o filho mais novo. O que o filho mais novo faz em seguida? Passados alguns dias, junta as suas coisas e vai para uma região distante, para outro país. Pausa. O que ele faz nesse momento? Ele continua fazendo aquilo que ele já tinha começado, destruindo a estrutura familiar e abrindo mão da proteção divina, abrindo mão da proteção de Deus dentro daquela cultura. Vamos relembrar aspectos históricos que nós estudamos em história. O povo de Israel é o povo do Deus único. É o povo que tradicionalmente foi escolhido para receber os ensinamentos, desde Moisés, passando por onde Jesus nasceria. Então, é o povo do Deus único. E naquela tradição, o Deus é só deles, não é de outros. Isso significa que, se eu abro mão do meu país, Israel, eu estou abrindo mão da proteção divina, eu estou renegando a Deus. Essa é a gravidade da saída. Quando ele faz isso e abandona, ele rompe com o ciclo familiar e com o ciclo social, gera uma instabilidade social. Naquela tradição, naquela sociedade, existem 2 fatores muito relevantes. Existe o fator da unidade social, existe o fator da competição social. Então, um pedaço de sociedade que está instável, ele é passível de gerar uma instabilidade maior e gerar até guerras, para que a gente entenda o tamanho do problema da instabilidade familiar. E é uma sociedade que é composta por pequenos grupos. A gente não está falando ali de uma cidade do tamanho de Goiânia. A gente está falando, provavelmente, de uma regiãozinha com, sei lá, umas 10, 15 casas, no qual todo mundo vive em conjunto. É assim que funciona aquela sociedade. Mas observemos que a derrocada moral, a derrocada espiritual, a queda do filho mais novo, ela continua. Porque ele abandona o pai, destrói a sociedade, gera um problema ali para quem ficou para resolver, abandona a proteção divina, renega a Deus, o Deus de Israel, vai para outro país. Não satisfeito,
ele arruma um emprego, porque gasta todo o dinheiro, arruma um emprego. O fato de gastar todo o dinheiro, e aqui não é nada pejorativo, nós sabemos, nós conhecemos por tradição folclórica o cuidado com que os povos daquela região têm com as questões financeiras. Cuidado com guardar, o cuidado com cuidar e amealhar. Por quê? Porque precisam disso no futuro. Então, ele gasta todo o dinheiro. Nenhum tipo de cuidado com as tradições fortes e sagradas que eles têm também com os cuidados financeiros. Ele arruma um emprego. Alguém que não precisava de arrumar um emprego como assalariado, porque tinha tudo, arruma um emprego, levando a desonra para a família. E pior, ele arruma um emprego como cuidador de porcos. Pausa. O porco, naquela sociedade, simboliza algo extremamente ruim. Toda a simbologia do mal, toda a simbologia do erro está simbolizada no porco. Por quê? Porque aquela tradição é assim. Então ele jamais poderia estar cuidando de porcos. Jamais poderia comer a comida dos porcos, em nenhuma hipótese. Então, é o ápice da queda, nesse momento. Mas, em determinado momento, ele cai em si e monta um plano. Vou voltar. Vou explicar para o meu pai que pequei contra ele, pequei contra Deus, então ele reconheceu, ele estava entendendo o que tinha acontecido, ele se percebe nessa trajetória de queda espiritual. Ele organiza o plano, vou voltar, conversar com meu pai, pedir um trabalho, vamos seguir a vida como assalariado. E ele começa o retorno. O que acontece nesse momento? Se a gente lembrar que ele gerou uma instabilidade social, ele não é bem-vindo. Isso significa que ao adentrar na aldeia, digamos assim, naquela região, ele não seria bem recebido, ele nem chegaria em casa. A sociedade faria aquilo que aquela sociedade, ao longo do tempo, acostumou fazer. Prende, julga e executa, sumariamente. Mas a gente percebe que existe uma atitude do pai completamente diferente do padrão. O pai é um ancião. O ancião é muito respeitado. O ancião, as pessoas se dirigem a ele. As pessoas ficam de pé, ele fica sentado. O que acontece? O pai, ao vê-lo de longe, corre até ele. Se o pai corre até ele e acontece esse tipo de evento naquela sociedade, o que a sociedade pensou? Gente, minhas palavras, né? Gente, algo muito ruim, algo muito errado aconteceu, porque tem um ancião correndo no meio da rua. Vamos lá, todo mundo. Então, é certo que nesse reencontro, a sociedade estava no entorno. E o que o pai faz? Atira-se a ele, beija-o e o abraça repetidamente. Então, nesse primeiro momento, o que o pai está fazendo? Está recompondo ele no quadro social, contando para a sociedade, não há problemas entre meu filho e você. É o primeiro momento de recuperação do pai em relação ao filho. Mas a história continua. E o pai diz ao servo, traz a roupa de festa. A roupa que simboliza a veste de festa, a veste que só os patriarcas da família e a família vestem em tempos de festa de homenagem. Traz a roupa. Diz para ele, traz a sandália e calça para o filho, já mostrando claramente que existe uma distinção entre o servo e o filho. E por quê? Porque o servo sempre trabalha descalço naquela sociedade. Só quem usa calçados são os donos de família. São os donos das terras, são os donos dos trabalhos. Então, calça ele. E mais, diz, traz o anel. Que anel? O anel que simboliza o brasão da família, identificando, sim, ele é um pertencente da família. A família está recomposta. Mais do que isso, ele diz, traz o novilho cevado, o novilho gordo. Se a gente matar um novilho, será que nós que estamos aqui, a gente consegue sentar e comer o novilho inteiro? Nós estamos aqui agora. Normalmente, festa de família, hoje, a gente faz uma galinha no final de semana e tá tudo bem, todo mundo come e tá jóia. E por que ele mata o novilho? Porque era certo que toda a sociedade, porque ela vive assim, participaria da festa. Então, a festa era para todo mundo. Então, a sociedade fica no entorno. Quando houve, mata o novilho cevado, todo mundo diz, legal, teremos uma festa. E não é uma festa de um dia só, uma festa de vários dias, porque nós precisamos comer esse novilho. A gente não tem geladeira, não tem como guardar essa carne. Então, a gente vai comer, vai levar para casa. Então, não é uma festa pequena, é uma festa grande, é uma festa para todo mundo. Por quê? Porque o meu filho estava perdido, foi reencontrado, estava morto e reviveu. E vamos todos para a festa. Mas tem um irmão mais velho que está trabalhando.
supostamente executando de maneira correta tudo aquilo que o pai determinou. Ele está na fazenda, ele está trabalhando, volta, vê aquilo e chama o servo. O que é isso que está acontecendo aí em casa? O servo explica. Seu irmão chegou, seu pai mandou matar o novilho cevado para comemorar. E ele não entra. Então nós temos aqui um primeiro desrespeito à hierarquia. Ele não entra. O pai tem que sair para falar com ele. Olha o desrespeito. O mesmo, resguardadas as proporções, o filho mais novo fez. Então olha o desrespeito do filho mais velho. E ele exorta para que o filho entre. Ele diz, não, pai, que isso? Eu sempre, e aí ele cobra do pai. Eu sempre estive aqui, você nunca me deste nada. Nunca me deu um cabrito. Olha a cobrança da herança. Ele não tem direito. Ele é usufrutuário, ele não tem direito. Você nunca me deu nada para eu comemorar, chega esse aí, que gastou tudo seu, e você recolhe, você faz festa, mata um novilho cevado, e ele repete, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas hoje, se alegre. Seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi reencontrado. Essa parábola representa para nós a nossa relação cotidiana. A minha pessoa, a pessoa que está do meu lado, como meu irmão, Deus, o Pai, e Jesus cuidando de todos nós. Essa parábola com as outras duas, eu vou comentar já já, elas são intituladas a parábola da misericórdia, porque ela apresenta para nós o conceito de misericórdia divina. De que forma? Nós, na nossa vida cotidiana, somos alternando papéis do filho mais novo e o filho mais velho, o filho mais novo, o filho mais velho na nossa vida, quando entramos em derrocada moral. Quando entramos em queda moral. E por vezes nós não acreditamos que nós merecemos algum tipo de resgate, algum tipo de apoio. O que a parábola nos mostra? Que quando a gente cai em si, o Pai nos recebe de braços abertos. Mas ele não espera que nós nos penitenciemos até ele. Ele vem até nós, nos abraça, nos cobre de beijos repetidamente, estou falando de Deus, nos cobre de beijos repetidamente e nos acolhe, nos recolhe, nos recompõe a vida. Da gente mesmo, com a nossa família, com a sociedade, com todas as pessoas. Assim é Deus para conosco, mesmo que a gente não acredite. Assim é Deus para conosco. E por que a gente não acredita? Observemos a atitude do filho. Ele não achava que merecia ser filho, assim como a gente também não acha que merece ser filho de Deus quando estamos errados. Ele disse, vou pedir para ser um empregado. Mas Deus disse, não, você é o meu filho. Então eu te recomponho aqui. De que forma isso se liga às outras duas parábolas? As outras duas parábolas que estão imediatamente anteriores a essa, no capítulo 15, essa é a terceira. A segunda é a parábola da dracma perdida. A primeira é a parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida conta que uma mulher, em casa, com seus afazeres, perdeu uma moeda, perdeu uma dracma. E ela, então, limpando toda a casa, acendendo a luz e limpando toda a casa, procura até encontrar. Quando encontra, chama as amigas para comemorar. Aí Jesus completa assim. Assim é a alegria dos anjos, aquela alegria das mulheres comemorando o encontro da dracma, é a alegria dos anjos quando um pecador se converte. Parece estranho. Mas o que é a dracma perdida naquela sociedade? A dracma representa um ou mais dias de trabalho. Então é algo pesado, é algo forte. Numa sociedade onde a mulher quase não tem valor, para ela, então, é extremamente relevante um dia e pouco de trabalho aquela dracma perdida. E o que ela faz para recuperar? Ela acende a luz e ela varre, ela limpa. Acender a luz para que a gente saia das trevas. Limpar as coisas que estão à nossa volta para que nós encontremos o verdadeiro valor da dracma perdida, que é a nossa relação espiritual com Deus. E o que a gente faz? A gente comemora com as pessoas que estão à nossa volta. E aquelas pessoas que estão à nossa volta, que têm amor por nós, comemoram junto. Assim é a maneira como os anjos nos olham quando a gente retorna à caminhada espiritual de onde nós não deveríamos ter saído. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, que compõe esse trio da parábola da misericórdia, que Jesus está apresentando, ela é de extrema relevância. Porque fala aquela parábola famosa, de que um pastor que tem 100 ovelhas, se uma delas se perde, o que ele faz? Ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu.
E quando a encontra caída, desvalida, coloca ela nos ombros e traz de volta. E quando volta, chama todos os pastores para se reunirem e festejarem o reencontro da ovelha perdida. Assim é aquela tradição. O que representa a ovelha perdida? Não tenhamos dúvida, a ovelha perdida somos nós. Quem é o pastor? Não tenhamos dúvida, o pastor é Jesus. Que não mede esforços, assim como o pastor que sai na intempérie sozinho, procurando, arriscando encontrar feras, dormindo ao relento, até encontrar aquela ovelha. Não é desistir, é até encontrar aquela ovelha. E traz de volta nos ombros. Não é puxando, ela não tem mais forças, ele traz nos ombros. Assim é Jesus, que nos carrega, nos ampara e nos leva de volta à segurança. E por que Jesus está contando essa parábola? Esse conjuntinho de 3 parábolas? Porque nesta reunião de Jesus, ele está reunido com os líderes religiosos da época e eles questionam por que é que Jesus está recebendo, acolhendo, comendo, convivendo com os pecadores, com as prostitutas, com os pagadores de impostos. Jesus então conta essa parábola e diz: com esta alegria da recuperação é que os anjos e o Pai conduzem o resgate de todos que estão perdidos, inclusive eles mesmos, os próprios líderes religiosos. Só que observemos que o papel do líder religioso não deixa de ser igual ao do irmão mais velho. O que gera um alerta para a gente, quando nós estamos vivenciando as questões que estão ao nosso lado, dos nossos irmãos, e por inveja, ciúme, a gente não aceita que o irmão se recomponha. Muitas vezes desejando que ele esteja dessa forma. Quantas vezes nós não viramos as costas, assim como o filho mais novo, em relação ao pai da fazenda, nós não viramos as costas para o pai maior que é Deus e vamos procurar a nossa própria vida nessa relação. Daí, então, sobre essa relação, nós resgatamos o livro O Consolador, um livro psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Na pergunta 135, é um livro que trata de 3 partes. São perguntas e respostas que tem uma primeira parte de filosofia, uma segunda parte ciência, uma terceira parte religião. Na parte de filosofia, os porquês, existe uma pergunta ali que é: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Essa é a pergunta que as pessoas que estavam ali na reunião fizeram e que Chico Xavier submete ao mentor Emmanuel, que responde da seguinte forma: o determinismo divino é um só, que é o amor universal para com todos. Esse é o determinismo divino, isso é o bem. Mas o homem, nós, confiando mais em nós do que na providência, fazemos uma interferência indébita nessa relação. Quebramos essa harmonia. Eis o mal. Então o mal é quebrar essa harmonia divina. Isso é o mal. Diante disso, Emmanuel continua assim: é urgente recompor essa harmonia divina do bem. Eis o resgate. Então, resgate é recompor a harmonia do bem. Resgate não é sofrer. E por que resgate não é sofrer? Porque o apóstolo Pedro nos deu essa dica. Quando, em sua primeira carta, ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Não é a dor que cobre uma multidão de pecados. A dor, ela desperta. O amor resgata. Então, o amor que a gente faz resgata o mal que a gente fez. Voltando na pergunta 135, como que Jesus participa desse processo? Emmanuel continua dizendo para a gente que diante, então, dessa interferência indébita que nós geramos o mal e existe a necessidade do resgate, Jesus e os seus cooperadores divinos, que são prepostos de Deus, organizam as reencarnações com o peso da responsabilidade devida a cada um de nós e nos oferece uma nova oportunidade. Porque Deus nos considera, não pessoas más, mas como alunos em cursos, em experiências. Nós somos crianças em experiências espirituais. Então não há por que o pai não tratar o filho daquela forma, de recompô-lo. Porque é um filho em uma experiência. E como é que a gente pode ter certeza disso? Em o Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 38, Jesus está conversando com os apóstolos, ele diz assim, versículo 38,
e 39. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Meu Deus. E qual que é a vontade? E a vontade de quem me enviou é esta: que tudo e aqueles que ele me deu não se percam. Então é papel de Jesus, é missão de Jesus que Deus deu para ele, que nenhuma das ovelhas, das pessoas, de nós estejamos perdidos. E é por isso que Jesus, ao terminar o evangelho, diz: estarei com vocês até o final dos tempos. Não há abandono. Ele vai estar conosco sempre, em todas as necessidades, em todas as situações. O tempo não tem fim. Se em algum momento Jesus for soltar a nossa mão, vai ser quando nós atingirmos a perfeição e estivermos iguais a ele. Ele vai olhar assim: irmão, ok, agora você trabalha junto comigo na minha seara, você também vai cumprir um pouco do papel que eu cumpri, você pode caminhar sozinho, mas até lá, e infelizmente, acredito eu, que para todos nós aqui, muito respeitosamente, ainda não será nessa encarnação, a gente ainda vai gastar um tempo. Então, durante todo esse período, Jesus estará conosco, não importa se eu acredito ou não. Não importa se eu gosto ou não. Ele faz por amor. Muitas vezes nós, humanos, fazemos por obrigação quando fazemos, mas ele faz por amor. Essa é a missão de Jesus para conosco. Para que a gente compreenda nas nossas vidas, já aqui caminhando para o nosso final, para que a gente compreenda nas nossas vidas essa misericórdia de Deus para conosco quando estamos caídos espiritualmente. Para que a gente compreenda aquele papel do pai indo até o filho e o recuperando da forma como a gente viu, a gente vai relembrar aqui, porque a gente já leu em alguns momentos, mas nem todos nós que estamos aqui agora, que estamos pela internet, estávamos presentes, certamente, uma mensagem que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, publica para a gente no livro Perante Jesus. É um livrinho muito fininho, mas é de uma profundidade incrível. O texto, intitulado Remuneração Espiritual, é um comentário que o Emmanuel faz na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. No capítulo 2, no versículo 6, o versículo é: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. De que forma Emmanuel trata esse tema que ele coloca como sendo remuneração espiritual, e como é que ele liga isso em misericórdia? O trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele fala assim para nós: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Então, tudo que a gente faz no nosso trabalho tem uma remuneração que a gente já conhece, mas existe uma remuneração invisível. A Emmanuel chama de remuneração espiritual, no qual ele vai citar algumas delas, então tem muitas mais. Acende a luz da experiência. A gente não mede, né, salário por experiência, a gente não tem como medir isso. É algo invisível. Acende a luz da experiência. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Então, nessas relações de trabalho, existe a necessidade de aprender a respeitar o próximo. Isso por quê? Nosso irmão comentou o livro Nosso Lar. E foi bom ter sido esse comentário, né? Mais uma providência divina e não uma coincidência. Porque no livro Nosso Lar existe um capítulo no qual o espírito André Luiz, quando chega no livro Nosso Lar, quem não conhece o livro Nosso Lar, eu não vou dar spoiler, mas vale muito a pena conhecer a trajetória espiritual da chegada de André Luiz e entender um pouco da vida no mundo espiritual. Mas assim, só um pedacinho, sem spoiler geral, um capítulo que fala sobre trabalho, no qual o mentor espiritual, não vamos citar mais nomes aqui, ele diz que trabalho para nós aqui, profissão para nós aqui, é uma ficha temporária que nós recebemos para servir a Deus servindo ao próximo. Isso é trabalho. Então, o médico serve a Deus servindo ao próximo. Os nossos garis, professores, psicólogos, administradores, contadores, pessoas de informática, tipo eu, não importa, o papel é servir ao próximo, servindo a Deus. Por isso, nós recebemos um título, uma ficha temporária que chama-se profissão. Assim é apresentado o trabalho e o livro do Nosso Lar. Para que a gente tenha uma visão do que significa a nossa vida, o que Deus espera de nós. Assim como Deus deu a missão de Jesus cuidar de todos nós, nós temos as nossas missões. É por isso que está aqui. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo por isso mesmo a respeitá-lo. Promove a autoeducação. Desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio.
estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o nosso entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Tudo isso através do trabalho que nós conhecemos, nosso trabalho material, acontece conosco de forma de remuneração espiritual. Mas, se estava bom, vai ficar melhor. O que o Emmanuel coloca aqui para a gente na sequência é quando o trabalho é entretanto. Por que tem um entretanto? Porque a gente tem que dar esse passo, viver o entretanto. Quando o trabalho, entretanto, se transforma em prazer de servir, antes era obrigação, agora se transformou em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, porque agora a gente está trabalhando com prazer de servir, por amor a servir, não importa o que a gente esteja fazendo. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda, não é pede, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente está amando e trabalhando e servindo a nossa sentença que nós lavramos contra nós mesmos pelos erros que já cometemos outrora, manda a divina misericórdia que a sentença seja suspensa para que a gente consiga trabalhar com amor. E, quando ocorre, no momento oportuno, o nosso contato indispensável com a justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade em nossa vida. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante à promoção da vida melhor. E é por isso que os filhos estavam trabalhando na fazenda do pai, procurando aprender a servir na fazenda do pai. Então nós temos o nosso trabalho, a nossa vida, para aprendermos a servir ao nosso próximo. Sim, a gente erra. Sim, a gente cai moralmente. Mas Deus nos aguarda. O pai não é um cérebro frio e calculista, como é o cérebro humano. O pai é um coração imenso, amoroso, que nos recebe incondicionalmente, que nos oferece Jesus como sendo este modelo de orientação, instrução, vivência, aquilo que nós quisermos colocar. E nós lembremos aquela história folclórica das pegadas na areia. Quando tudo está muito bom na nossa vida, tem dois pares de pegadas na areia e é Jesus ao nosso lado para que a gente tenha equilíbrio. Porque quando a gente está muito alegre, a gente tem uma tendência a descambar, tendência a enlouquecer. Agora, quando a gente olha para a nossa vida, está tudo muito ruim. A historinha folclórica diz que só tem um par de pegadas na areia e a gente se revolta, clamando abandono, reclamando abandono, revoltando-se. E Jesus diz, não, essas pegadas são minhas. Eu estou te carregando e passando pelas provas junto com você, senão você não conseguiria, então eu passo junto. As pegadas são minhas, não são suas. Por quê? Porque eu amo. Porque eu amo você. Então, meus irmãos, reflitamos a esse respeito, voltemos aos nossos lares um pouco melhores do que aqui chegamos. Esse é o nosso desejo. Lembrando que Jesus está sempre ao nosso lado. Deus não nos abandona e nos ama infinitamente, incondicionalmente. Muita paz a todos. Um grande abraço para a família em casa.